Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, reitero uma vez mais o que disse na semana passada. Há muitas pessoas que nos chegam e, padre, não posso assistir o programa, é hora de trabalho, não estou em casa. Ligue a televisão, acesse o site, na internet, acesse o site da Rede Vida, que você terá lá todos os meus programas. Tanto este aqui, Páginas Difíceis, quanto o Pão Nosso de Cada Dia. E os outros programas também, que a Rede Vida coloca no site. Certo? Isso mesmo. E agora? Paramos no capítulo 15, padre. Estávamos iniciando o capítulo 15. Nenhuma pergunta mais? Acho que o senhor esclareceu. A semana passada encerramos bem, né? Estava bem claro, né? O senhor esclareceu bem o tema de inserções tardias. Se me permite a leitura. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1 em diante. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Vejam, isso não tem nada com o que veio antes, não é? É um outro tema. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Bem, vamos parar aqui e vamos fazer uma reflexão. Eu sou a verdadeira videira. De si, o texto não se contrapõe a uma falsa videira. Eu sou a verdadeira videira porque ele disse no capítulo 14, eu sou a verdade. E aqui é a verdade, a verdadeira videira. Uma videira possui um tronco e possui diversos galhos, que nós chamamos, que o texto chama de ramos, né? Onde nascem os cachos de uva. É interessante, nenhum outro texto, além de João, fala de uma união tão íntima do cristão com Jesus como este aqui. A ligação, a união entre a videira e os seus ramos é uma relação vital. Os ramos não estão ligados à videira de maneira artificial. E os ramos todos recebem seiva da videira. E não há solução de continuidade entre a seiva que provém do tronco e que alimenta cada um desses membros aí. Secundariamente, é possível que o texto seja uma alusão a uma falsa videira, a videira da sinagoga, ou a videira de Israel. Secundariamente, aquela famosa videira que não produziu uvas boas, mas produziu uvas azedas. Isaías capítulo 5, né? Nós conhecemos o texto aqui, mas eu acredito que o primeiro significado seja este: a união entre Jesus e os seus é tal que pode ser comparada a uma videira que tem os seus ramos perfeitamente unidos a ela. Agora, o texto fala em poda. O pai poda uns ramos e poda duas vezes. Interessante, na Palestina, a primeira poda se dá nos meses de fevereiro e março. Depois do inverno, pouco antes da primavera. E a segunda poda se dá no mês de agosto. A segunda poda é para podar
ramos pequenos que não chegaram a desenvolver muito. Então é preciso cortá-los para que eles não sobrecarreguem a videira e os cachos, e melhor, os ramos mais grossos se encham de mais cachos. Portanto, aqui nós temos bem uma prática usual da Palestina em duas podas. Mas é claro que aqui não se trata de agricultura. Por que que o pai poda? E por que que o pai poda duas vezes? Para que se cresça e se dê mais frutos. Antigamente se dizia para que se tenha uma vida sempre mais frutuosa. Não acredito que essa seja a verdade, porque para João, estar em Cristo e levar uma vida frutuosa são sinônimos. Ninguém pode estar em Cristo sem levar uma vida frutuosa. A vida frutuosa é a condição sine qua non para se estar em Jesus. Se não se leva esta vida, é sinônimo de que o ramo não está sadio. O ramo é absolutamente morto. Agora, uma pessoa em Cristo pode crescer sempre mais. Alguém aí não está em Cristo. É uma referência velada a Judas Iscariotes. Esse foi podado, lamentavelmente, podado para sempre. Não estava destinado a produzir frutos. Agora, repito, vida virtuosa e união com Cristo, para o quarto evangelista, são duas coisas que vão juntas. Melhor, uma vida frutuosa, com bons frutos, é a maneira de eu perceber que dentro de mim está Cristo. Se o meu exterior for carregado de boas obras, vamos usar uma linguagem mais paulina ou mais sinótica, se o meu exterior for carregado de boas obras, então eu posso inferir o meu interior como sendo um interior unido e sempre mais unido a Jesus Cristo. Agora, o evangelista não tem, ele pensa em branco e preto, ele não tem ou não dá espaço para um meio termo, nem muito santo e nem muito pecador. Quem colheu bem isto aqui na antiguidade foi Santo Agostinho, ou na videira ou no fogo. Não há outra possibilidade para esse evangelista. Não tem uma terceira via. Não né? há. Se o texto fosse lido na época em que foi escrito, no final do primeiro século, os que estão fora da videira, os ramos que não dão fruto, seriam os anticristos, os hereges pré-gnósticos que deixaram a comunidade. Padre, não seria possível imaginar que esses versículos foram escritos a respeito do julgamento final? E aí sim não haveria espaço para os tons de cinza, porque nós estaríamos Não. Para João, a vida cristã, o julgamento já se dá neste mundo. O julgamento para esse evangelista aqui é um julgamento que passa diretamente e presentemente pela sua consciência. Se você está unido a Cristo, você passou da morte para a vida. Se você está no pecado, está no pecado. Padre, e uma outra questão. Quando se fala então da poda do galho que não produz bom fruto, é fácil de entender aquele que não consegue viver uma vida com Cristo, para este evangelista. A segunda poda, que é a poda da melhora, essa se refere a um cristão que tem Cristo com ele, mas pode melhorar? Essa segunda poda é exatamente a poda daqueles que ainda podem carregar-se mais de frutos. Isto significa que enquanto estamos neste mundo,
nós podemos sempre crescer um pouco mais, ou sempre crescer mais. É uma bela teologia, hein, padre? Podemos, sempre podemos crescer mais. Quer dizer, há sempre a ação do Pai que poda. E sabe, para não ficarmos muito em teoria, o Pai poda das maneiras mais diversas. O Pai poda através de uma desilusão que a pessoa tem. Morte O em Pai família. poda a partir de uma morte. O Pai poda a partir de uma doença. O Pai poda a partir de um encanto que desapareceu. São muitas as maneiras da poda. Agora, é claro, toda poda no momento em que é feita é dolorosa. Porém, Deus poda para que se cresça mais. Mas estão sempre unidos a Cristo. Se não estiverem unidos a Cristo, neste evangelho aí, não há lugar para meio termo. Aí é para o fogo. E é muito interessante, o senhor falou agora que poda através de uma doença. E quantas pessoas que sofrem de alguma doença grave e com Cristo não pedem por elas, pedem pelos outros e continuam rezando pelos outros. É muito interessante. É um isso, exemplo. né? Outro Vamos fazer o intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta e parece que não avançamos muito não, né? Não, ficamos aqui até o terceiro versículo, mas a conversa avançou bem. Então, O estudo avançou bem. então vai. Ricardo. A partir do terceiro versículo. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Permanecer em mim. É mais uma maneira de falar da videira e dos ramos. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe que esses versículos aqui foram os mais importantes para se construir na Idade Média a famosa teologia da graça? Teologia da graça, sim. Esses versículos aí. Sem mim nada podeis fazer. E, portanto, uma teologia da graça contra os pelagianos e contra os semi-pelagianos, que imaginavam que o homem, ao menos naturalmente, pode fazer alguma coisa meritória. Sem mim nada podeis fazer. Agora atenção, nós podemos fazer muita coisa sem Cristo. Em primeiro lugar, pecar. Claro. Em segundo lugar, nós podemos estudar matemática, física, química, línguas, direito, tudo o que quisermos, sem Cristo. Nas grandes universidades, não se pergunta se você é cristão, se crê ou não crê. Se lê sua prova, se vê se sua prova está bem feita, se passa pelo gabarito ou não. Nas coisas deste mundo, nós temos autonomia, mas no que se trata da nossa relação com Deus e a vida eterna, então nós não temos nenhuma autonomia. E a prova disto é que todo o nosso ímpeto acaba com a morte. E o que uma pessoa pode dizer na hora da morte? O que uma pessoa pode dizer 1 minuto ou 1 segundo antes de morrer? Em tuas mãos entrego o meu espírito. E mais nada. E nada mais depende dele. Acabou tudo. Acabou toda a sua atividade, acabou sua retórica, acabou tudo. Tudo o que ele fazia neste mundo aqui acabou. Quer dizer, sem mim, no sentido de estar na vida de Deus, estar na vida da graça, caminhar-se para a vida eterna, sem Cristo, absolutamente nada. Não. E é por isso que os sinóticos, esse texto aqui, não se afasta muito dos sinóticos que falam que se não tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Não,
imitar o capricho da criança, a imaturidade da criança, isso não, mas a dependência da criança. Nós somos dependentes, até na vida, não é? Esta vida aqui não é uma vida autônoma. Não fui eu que me decidi a nascer. Não fui eu que me decidi a nascer em tal família, a ter tais pais. Não fui eu que me decidi nascer no Brasil, ou nascer em São Paulo, ou nascer no ano que nasci, ou falar a língua que eu falo. Eu não decidi nada. Foi um outro que me deu a mim, até na minha própria vida. Um outro me deu a mim mesmo. Não é? Padre, acho que a teoria da graça é muito bonita. O senhor poderia brevemente, em alguns segundos, explicar para o telespectador que não sabe o que é a teoria da graça, a teologia da graça? Bom, a graça incriada, evidentemente, se parte dela é o Espírito Santo em nós. Mas a graça, se em poucas palavras também, é aquela ajuda, em primeiro lugar, antecipada, em segundo lugar, concomitante, e em terceiro lugar, que prossegue e que me leva a realizar aquilo que Deus quer que eu faça. Ou seja, Deus se encarrega de me incutir ou de me inspirar o que Ele gostaria que eu faça, me sustenta e me dá forças no momento de eu agir, e leva e conduz aquela ação a um bom término. De tal maneira que a ação é minha, mas é mais de Deus em Cristo do que de mim mesmo. Porque na sua origem, na sua sustentação e na sua meta está Ele. O contrário seria eu agir por mim mesmo, eu tomar uma decisão, eu realizar o que decidi e assumir as responsabilidades daquilo que fiz. Aí está uma pessoa que vive na graça e outra pessoa que não vive na graça. Agora, atenção, a teologia distingue entre uma graça santificante, isso aqui é teologia moral e você deve saber, e estamos longe disso aí, hein? A teologia distingue um estado de graça de união com Deus. Eu não estou pensando em Deus todos os dias e todas as horas. Por exemplo, nesse momento aqui, eu não estou pensando em Deus, eu estou pensando em fazer um bom programa de televisão, não é? Quando eu estou guiando o carro, eu estou atento aos semáforos ou ao trânsito. Eu não estou pensando em Deus. Quando eu estou comendo, normalmente eu não estou pensando em Deus. Porém, o meu estado é um estado que está unido a Deus. Aí isso se chama graça habitual, graça de estado ou graça santificante. Agora, além disto, Deus me dá graças especiais para que eu realize determinadas obras que são do seu agrado. Por exemplo, uma inspiração para que eu faça uma determinada obra boa. Quantas vezes eu já recebi isto aqui? É uma coisa na hora, é uma coisa momentânea. Ou então, uma inspiração para que eu vá lá e ajude aquela pessoa de quem eu não estava nem me importando, porque está precisando de mim. Estas aqui são graças atuais, não é? E tem aquelas graças extraordinárias que Deus pode dar a quem quer. A graça da fé carismática, isto é, aquela fé capaz de transportar montanhas, não é? Ou a graça de realizar um milagre aí, em nome dele. São muitas as maneiras através das quais Deus age numa pessoa.
e a leva ao bem. Mas o mais importante é saber se eu estou na graça santificante e se, usando este evangelho aqui, se eu estou na videira e se eu estou chupando bem a seiva que vem da videira. Se eu sou um ramo bom ou se eu sou um ramo já meio morto, Aí ou os raquítico. frutos dirão isso, né? Os frutos claramente dirão isto. Os frutos que vão numa decadência ou os frutos que vão numa ascensão. E isso em todo sentido, porque quando você olha uma árvore, a videira, é exatamente isso que acontece, né? É Quando o do fruto- exterior que você infere o interior. Se alguém me perguntar, você está na graça de Deus? Eu não sei. Como é que eu vou dizer com toda certeza se eu estou na graça de Deus ou não? A gente espera Eu que não, sim, eu não né? vejo, eu não me vejo como Deus me vê. Porém, se a minha consciência não me acusa, se eu procuro fazer o bem, se eu procuro viver os mandamentos, se eu caminho numa atividade frutuosa, eu posso inferir prudentemente que estou na graça de Deus. Mais do que isso, não posso fazer. Não. E essa atividade frutuosa, padre, é fazer bem ao próximo, não? Fazer o bem. Agora, atenção, atenção, fazer o bem ao próximo, mas não como certas pessoas aí, respeitáveis, que deixam fortunas fabulosas depois da morte para o próximo. Que teve Deus a ver com tudo isso? Nada. Não vamos confundir a caridade com essa benemerência mundana e secularizada. Perfeito, padre. Certo? Certíssimo. Estamos encerrados o nosso programa de hoje e voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Um bom final de semana, um bom domingo a todos. Um bom dia e até a próxima semana.